Começa agora o programa que vem impactar a família brasileira. Produzido pela Igreja Vale da Bênção. Com o Bispo Ari Dallas. Programa Encontro Profético. Foi o momento mais especial da minha vida, e diante de tantos batismos que como pastor já realizei, nunca um foi igual ao outro. Todos para mim, eu ministrei e me entreguei como se fosse o último. Então, para você que já é batizado e de fato está vivo na presença de Deus, é impossível não se emocionar. Se você não chora na presença de Deus, principalmente por já haver experimentado um momento tão sublime como esse, eu te convido a voltar ao primeiro amor, a voltar às primeiras obras, lembrar de onde caíste e pedir ao Senhor ajuda ou auxílio para que Ele possa te trazer um avivamento e firmar os teus pés na caminhada da fé. Já temos alguns anos realizando o batismo nas águas, e todos os anos e todas as vezes nos anos nós nunca realizamos um batismo sem que essa nuvem que vocês estão vendo agora, olha para cima. Nunca, desde que Deus me chamou para ser pastor, um sacerdote, eu realizei um batismo nas águas, independente do mês, independente da estação, independente do tempo. Nunca nós fizemos um batismo para que no local que nós estivéssemos, sendo aqui, acho que aqui já é a terceira vez, ou em qualquer outra geografia, essa nuvem não ficasse sobre nós. Isso acontece na primavera, no verão, no outono, no inverno. Nós realizamos pelo menos 4 batismos por ano, e em todos os batismos essa nuvem se apresenta. Meu bispo, isso é uma regra? Não, eu também não sei te explicar. Mas o que eu sei é que essa nuvem simboliza um momento em que Deus de fato marca e mostra que naquilo que nós estamos fazendo Ele se encontra presente. Você sabe que na Bíblia a nuvem acompanhou a Israel, a nuvem abençoou a Israel, protegeu Israel, e num momento como esse a Bíblia diz que Jesus Cristo foi ter com João Batista, que batizava nas águas, e quando ele resolveu se batizar, tomou a decisão de se batizar, enquanto João Batista o batizava, a Bíblia diz que os céus se abriram, e lá de cima uma voz estrondosa olhou para aquele momento, os olhos de Deus estavam naquele momento, fitos naquele momento, e uma voz saiu de lá dizendo: eis aí o meu filho amado, em quem eu sinto prazer. Eu quero te dizer que hoje, você que já tomou a decisão e você que ainda vai tomar a sua decisão, porque eu profetizo que pessoas aqui vão tomar a decisão, vão ser revelados no reino espiritual como filhos consolidados de Deus, e os céus vão proclamar o prazer que Jesus está sentindo na decisão de cada um. Digam amém. Vamos dar um aplauso ao Senhor por essa noite. Eu quero ler um texto da palavra de Deus que está em Atos, capítulo 8, a partir do versículo 26, está escrito assim:
Mas o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai na direção do sul pelo caminho e desce de Jerusalém para Gaza, o qual está no deserto. E levantou-se e foi, e eis que um etíope eunuco, diga comigo, eunuco, chefe dos mordomos da rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os teus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adorar. Regressava e, sentado no seu carro, lia o profeta Isaías, e disse o Espírito a Filipe. Não é maravilhoso saber que o Espírito fala? E o Espírito fala com pessoas, e é esse Espírito que está falando comigo, e é o mesmo Espírito que é em mim, está falando e vai falar com você. Fala glória a Deus. E o Espírito disse a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías, e Filipe disse: entendes porventura o que estás lendo? Então o diácono Filipe, o líder Filipe, perguntou ao eunuco: você está entendendo a Bíblia? Ele estava lendo a Bíblia na passagem de Isaías. Ele perguntou: você está entendendo o que está lendo? E a resposta do eunuco, versículo 31, foi essa. E ele respondeu: como eu poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou Filipe que subisse e com ele se assentasse. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: e ele foi levado como ovelha muda ao matadouro, e perante aos seus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca. Na humilhação foi tirado o seu julgamento. Quem contará na sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de um outro? Então Filipe tomou a palavra e, começando a proclamar esta escritura, anunciou-lhe a Jesus. Diga comigo assim: Filipe anunciou a Jesus. E é a ele que nessa manhã eu quero anunciar para vocês que aqui estão, né, e os que estão também assistindo. Versículo 36: e indo eles pelo caminho, chegaram a um lugar onde havia água. Então ele perguntou: o que me impede que eu seja batizado? Pergunte para as duas pessoas do teu lado: o que te impede de ser batizado? 37, e disse Filipe: é lícito. Responda para o teu irmão e diga: é lícito. É lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Versículo 38, então mandou o eunuco parar o carro e desceram ambos a água, tanto Filipe quanto o eunuco, e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe e não viu mais o eunuco, que jubiloso seguia o seu caminho. Você hoje vai se batizar e vai sair dessas águas jubiloso, alegre, regozijado, cheio do Espírito Santo, para prosseguir na sua caminhada com Deus. Fala glória a Jesus. O último versículo, que é o versículo de número 40, está escrito: mas Filipe achou-se em Azoto e indo, passando, evangelizava todas as cidades até que chegou a Cesareia. Então Filipe está pregando o evangelho para o eunuco, e o eunuco, que era um homem estrangeiro, o eunuco que não era filho de crente, o eunuco que não conhecia a Deus de face a face, mas apenas por escrito, por ouvir falar. De repente, o Espírito de Deus chama a Filipe e diz: vai correndo até a estrada tal, a BR tal, e você vai acompanhar um carro. Deus faz cada loucura, irmão, por causa de uma vida, uma alma. É muito importante para Deus. Diga para o teu irmão: você é muito importante para Deus. E por causa do eunuco, então Deus faz cada coisa para salvar uma pessoa. Ele coloca o Espírito na vida de um homem chamado Filipe e manda ele sair correndo atrás de um carro para salvar uma pessoa.
etíope estrangeiro que não tinha genealogia entre judeus, entre Israel, entre Abraão, mas Deus quer salvar a todos. Paulo disse a Timóteo que Deus tem o desejo de que todos se salvem. Agora olha para nós nos deslocamos de uma geografia um pouco distante, viemos por essa estrada toda esburacada, atravessamos linha de trem, passamos por um acidente agora, onde uma pessoa perdeu a vida próximo da Ford. Então tantas coisas nós atravessamos por meio do Espírito para chegar até aqui. Por quê? Porque Deus tem interesse que todos se salvem. E por causa de uma vida, Ele é capaz de tudo, inclusive de subir ao madeiro, se fazer de pecador, não sendo pecador, e oferecer a sua vida por amor de muitos, de todos, mas os muitos que vão aceitar nesse momento. Quando Filipe está pregando para esse eunuco, um homem que não sabia o que era escola bíblica, um homem que não sabia o que era campanha, o que era corrente, um homem que não sabia o que era batismo com o Espírito Santo, um homem que não sabia quem era Jesus, um homem que não conhecia as Escrituras por revelação, mas um homem que no coração tinha um sentimento de adorar a Deus em espírito e em verdade. E ninguém que tem esse desejo, Deus deixará ser perdido nessa terra. Pelo contrário, Ele sempre vai usar alguém para proclamar uma palavra direcionada para que esta pessoa possa entregar a sua vida. É interessante que quando o eunuco, existe pelo menos 3 tipos de eunuco. Jesus disse que há eunuco que são de nascenças, pessoas que nascem separados, não vão casar, serão terão apenas aquele ofício. Jesus disse que tem pessoas que se fazem eunucos, mas tem pessoas, terceiro tipo de eunuco, tem pessoas que vão se fazer como eunucos. Os eunucos geralmente eram homens que eram castrados e cuidavam das mulheres, do rei. Eram homens que tomavam a liderança dos locais onde ficavam as concubinas do rei. Então, uma boa parte dos eunucos eram homossexuais. Eram pessoas que não tinham a opção como hétero definida no quesito mulheres. E justamente por isso eles eram usados nesse ofício de cuidar das mulheres, para não justamente sentir desejo pelas mulheres do rei. Mas mesmo esse homem, que ainda além de ser um eunuco, era um eunuco com tanto caráter, mesmo sendo alguém fora da revelação até então, do evangelho, do entendimento de Deus, mas que Deus o amava, tanto que a rainha coloca ele como superintendente das finanças do reino. E é interessante que Jesus usa a Filipe e proclama o evangelho para ele, e aquele homem que não tinha uma cultura evangélica, aquele homem que não tinha uma cultura cristã, aquele homem que não tinha muito entendimento, quando ouve a palavra pela primeira vez, diga comigo, primeira vez. Não é interessante isso, queridos? A primeira vez que aquele homem ouve a palavra da revelação, porque uma coisa é você ter a Bíblia em casa, outra coisa é em casa você pegar a sua Bíblia e ler. E uma outra coisa é você ter a revelação da viva palavra que você está lendo. Você pode entender o texto, mas não ter a revelação viva do texto. Geralmente isso será possível quando Deus usar alguém em espírito para te fazer compreender. É por isso que ele está lendo Isaías hoje, no capítulo 53, entendendo a profecia messiânica de que alguém seria feito cordeiro mudo, entregue aos tosquiadores sem abrir a boca. Então ele pergunta, o texto está falando de algum dos profetas ou de um outro? E aí Filipe encontra, como hoje Deus está encontrando através da minha vida, uma oportunidade para proclamar a salvação. E Filipe então diz, está falando de Jesus Cristo, o Filho de Deus,
Porque Deus amou o mundo de tal maneira e enviou o seu Filho unigênito. Ele se fez como uma ovelha muda, como um cordeiro, foi entregue aos seus algozes. E ele carregou o madeiro, ele andou pelas ruas estreitas de Jerusalém, onde antes ele foi aclamado como um profeta de verdade, como um rei de verdade, como um filho de Deus. Ele agora entra como feito um salteador diante dos homens, e ali ele é cravado na cruz, tem o seu sangue vertido no madeiro até chegar ao chão, mas Deus, ao terceiro dia, o ressuscitou dos mortos e o fez Senhor e Rei. Enquanto ele está ouvindo a palavra pregada por Filipe, cheio do Espírito Santo, o eunuco toma uma decisão, porque Filipe então diz: e ele deixou para nós duas ordens, para que uma pessoa tenha vida consolidada na salvação. Eu imagino que o eunuco pergunta: qual foi a primeira ordem? A primeira ordem é que o recebessem de fato, porque o pecado, o salário do pecado é a morte, porque todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. O eunuco pergunta: então o que é que eu tenho que fazer? Quais são os critérios que eu devo aderir, assumir, para que eu seja salvo? Então Filipe diz: você tem que crer. Crer em quê? Crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E ele disse: eu creio. Por favor, eu gostaria que você imitasse o eunuco nessa manhã, quando eu fizer essa pergunta. Filipe então pergunta ao eunuco: você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Que foi que o eunuco respondeu? Creio. Diga isso: eu creio. Uma coisa é acreditar, e embora as duas palavras pareçam ter o mesmo sentido, outra coisa é crer. Acreditar dá uma ideia, dentre muitas coisas que eu poderia falar, de um sentimento de que há uma crença. Crer, eu diria que é a materialização daquele que de fato acredita. Ele disse: eu creio. Creio em quê? Que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Filipe disse: esse é o primeiro passo, mas ainda tem mais, porque ele nos deixou uma ordem, hoje escrita em Marcos 16, capítulo 15, ou melhor, versículo 15 e 16 também. Ele disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. E ele diz no versículo 16 de Marcos também 16: quem crê vai tomar uma ação. Quem crê não vai ficar inerte, parado. Quem crê não vai ficar apenas no reino emocional e do espírito, dizendo: eu creio, eu creio, eu creio. Mas como é que crê e não toma uma decisão? Como é que crê e não toma uma ação? Como é que eu creio e o corpo não responde? Se eu creio, o meu corpo vai responder à minha crença, à minha fé. Então Jesus disse, e Filipe está pregando: quem crê vai tomar uma decisão de se batizar, e quem crê e for batizado será salvo. Pergunte para o outro, dê um aplauso, ajuda aqui o irmão. Pergunta aí para o teu irmão: você crê? Quem crê? Não. Quem crê? Não, eu quero ver, porque quem crê reage. Quem crê se expressa e quem crê se denuncia. Quem crê? Então você está no primeiro passo do critério estabelecido por Deus para tomar a sua decisão. Se eu falar só isso para vocês: quem tomou a decisão não foi Filipe, porque Filipe não poderia tomar a decisão pelo eunuco. Se Filipe até pudesse, pegava o eunuco pela força, fazia isso. Mas Filipe sabe que está escrito no Velho Testamento, no livro de Zacarias, que não será pela força e nem pela violência que Deus vai salvar alguém, mas pelo quebrantamento do Espírito. Você hoje que está aqui vestido de branco, você hoje que está assistindo, você hoje que está aí, nem sabe que vai tomar a decisão hoje. Quem fala ao seu coração é o Espírito. Não é a persuasão de homem, é o quebrantamento e o chamado de Deus. Porque enquanto eu ministro, eu sinto que Deus está falando aos nossos corações. E quando Deus fala, a gente fica aqui inquieto.
E a gente sabe que é a voz de Deus, uma voz que muitas das vezes nós corremos durante tempos, mas essa voz chega uma hora que o Senhor faz cada loucura e envia-nos para um lugar deserto para falar ao nosso coração. Filipe fala e não toma decisão, e o eunuco é que decide. O eunuco diz: eu posso. O eunuco diz: é lícito. O eunuco pergunta: o que é que eu tenho que fazer? E Filipe diz: é lícito, você só precisa crer. Não se preocupe com a sua velha história, porque tem pessoas que, e de fato tem, eu não vou falar que criam, de fato tem muitas razões, por temor, para não tomar uma ação e decidir se batizar. Às vezes a pessoa tem a razão porque está cometido com algum vício, alguma dependência química. Às vezes a pessoa tem a razão de estar preso a um sentimento amoroso com alguém. Às vezes a pessoa tem um problema familiar, um problema financeiro, um problema de alma. Mas eu quero te dizer nessa manhã, como o arauto de Jesus Cristo, como vaso nas mãos do oleiro, carregando o precioso tesouro que é o Espírito Santo, que não existe razões que justifiquem a sua indecisão. Porque muitas pessoas tomaram decisão de se batizar, e o batismo não é para os santos, o batismo é para os pecadores. Se alguém te ensinou errado, usou uma outra Bíblia, porque a minha Bíblia diz que o batismo é para o arrependimento, lavagem dos pecados. Quem crê vai se arrepender, quem se arrepender vai clamar a Deus por misericórdia, e Deus que é misericordioso vai cobrir com sangue. Deixa eu falar uma coisa para vocês, não há nada que você possa dizer: ah, meu bispo, eu não sou casado. Onde que está escrito na Bíblia que existe um outro critério para alguém se batizar que não seja crer? Crer e tomar a decisão. Nem Deus pode impedir a sua decisão. Ele te deu poder de decisão. Nós chamamos esse poder de decisão de livre arbítrio. Mas diante da soberania do Evangelho, o nosso livre-arbítrio é destruído pelo mover do Espírito, e nós somos conduzidos a não olhar para as debilidades, a não olhar para os pecados, para a carência da carne, porque se o batismo fosse a garantia de que ninguém nunca fosse cair, você não encontraria pastor caindo, obreiro caindo, líderes caindo, pessoas com 10 anos de caminhada caindo. Você não encontraria Pedro negando Jesus depois de 3 anos de batizado. Você não encontraria Judas traindo Jesus depois de 3 anos caminhando com ele. Mas o batismo é uma decisão pessoal diante de uma ordem de Jesus Cristo. O eunuco diz: eu não vou olhar para as minhas debilidades da carne, eu não vou olhar para os meus pecados, eu vou olhar para a minha fé e para a minha decisão diante do poder restaurador e renovador do Evangelho. É o Evangelho que faz de uma velha criatura uma nova. É o Evangelho que restaura. Paulo disse: eu não me envergonho do Evangelho que prego, porque ele é loucura para os sábios, porém para nós é poder de Deus. É o Evangelho que faz uma pessoa louca e transforma ela em sábia. É o Evangelho que pega um ladrão e transforma ele em um pregador, um arauto do Evangelho. É o Evangelho de Deus que faz o novo dos céus descer sobre a terra. O Filipe disse: você crê? Ele disse: eu creio. E então ele olha para a água, e quem manda parar o carro não é Filipe. A decisão de mandar parar o carro, de decidir se batizar e mostrar as águas, foi do eunuco. Ele disse: eu quero essa nova vida. Eu estou cansado dessa frustração de vida. Eu estou cansado dessa depressão de história. Eu estou cansado dessas crises que eu vivo comigo mesmo, emocional, familiar, conjugal. Eu estou cansado de buscar desenfreadamente uma felicidade que nunca chega, e quando chega é momentânea e logo se vai. Eu quero mudança para a minha vida. Eu quero dar um sentido à minha história. Eu quero compreender quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou. E ele decide, ele é homem para decidir. A gente decide às vezes pelo pecado. Na história velha de vida, você está diante de uma pessoa que, quando decidiu como eunuco se batizar,
dentro da sua casa tinha muitas garrafas de uísque. Você está diante de uma pessoa que, quando decidiu se batizar, muitos disseram: você não está preparado. Agora eu te pergunto, qual é a preparação para alguém se batizar? Porque esse eunuco está vendo a pregação pela primeira vez de uma única pessoa, fora do templo, numa caminhada diferente da caminhada dos judeus, mas ele creu. Programa Encontro Profético. Uma produção Vale da Bênção.